turma, 2025 tá praticamente dando tchau, mas o Dorameiro, esse não descansa nunca. E novembro chega com mais um combo de estreias que vai deixar a nossa listinha ainda maior. Tem romance, mistério, fantasia e aquele drama que promete virar obsessão. Bora ver o que vem por aí antes que o ano acabe? Alô pessoas, tudo bom com vocês? Meu nome é Manu Gerino e sim, eu sei, já era pra gente tá encerrando o ano. Mas os coreanos não param de lançar coisa boa, o que a gente pode fazer? Hoje, bora ver juntos os novos dramas coreanos de novembro, porque a agenda dorameira segue firme e forte até o último dia do ano. Antes de começar, eu gostaria de agradecer aos membros do canal. O apoio de vocês é fundamental para que a gente continue com a produção de vídeos, sempre falando de filmes e dramas asiáticos. Se você também quiser colaborar, clique em assinar ou seja membro. Esse botão cada hora aparece de um jeito para uma pessoa. E conheça a programação exclusiva de cada plano de membro. Se você gostar da programação especial, quiser e puder colaborar, eu vou ficar muito feliz de te ter na nossa família. Caso prefira apoiar pontualmente pelo Pix, a chave é o e-mail que tá na tela. apoio@manugerino.com.br. E vamos para essa lista de lançamentos de novembro. Todo verão, Baek Do-ha viaja dos Estados Unidos para a Coreia e passa 21 dias com o pai, o irmão gêmeo e a vizinha Song Ha-gyeon. O que começa com briguinhas típicas de infância, acaba virando uma paixão silenciosa, daquelas que o tempo não apaga. Mas quando adultos, um acontecimento muda tudo entre eles, e o reencontro promete trazer à tona sentimentos guardados por anos. Estreia no dia 1º de novembro. Este é Naquele Verão. Drama coreano dos gêneros de comédia romântica, realismo e juventude. Serão 12 episódios, estrelando Lee Jae-wook de Alquimia das Almas e Choi Sang-gun de Além do Mal. Vai estar disponível no Viki com legendas em português. Im Hyun-jong é um ator que só consegue papéis de policial honesto. 5 temporadas do mesmo personagem já deixaram ele no piloto automático. Do outro lado, Wi Jong-shin é uma premiada jornalista política que, depois de cutucar gente poderosa demais, acaba rebaixada para a editoria de entretenimento. Quando os dois se cruzam, ele tentando mudar de imagem, ela tentando salvar a própria carreira, começa uma história cheia de ironias, encontros desastrosos e uma relação que cresce justamente de onde ninguém esperava. Estreia dia 3 de novembro. Este é Nice to Not Meet You. Drama coreano dos gêneros de comédia romântica e melodrama. Serão 16 episódios. Estrelando Lee Jong-jae de Round 6, Im Ji-yeon de A Lição, Kim Ji-hoon de O Palácio Assombrado e So Ji-hye de Pousando no Amor. Disponível apenas em fansubs com legendas em português. Lembrando que ao longo do mês, às vezes as plataformas vão comprando dramas que agora no fim de outubro, eu ainda acho que vai apenas para fansub. Por isso, me segue lá no Instagram, @manugerino, e siga também o grupo dos Gerininhos no Telegram, t.me/gerininhos. Lá você recebe notificação de todas as lives e todos os vídeos do canal, não perde mais nada, porque quando depende da notificação do YouTube, é daquele jeito, né, meu filho? Então, na notificação do Telegram você recebe, porque quem manda sou eu. E você também tem a lista de todos os lançamentos do mês e conforme as plataformas vão comprando, se tiver alguma atualização, você não fica por fora, porque tá lá a lista organizada para você. Taejong levava uma vida tranquila, até ser preso por um crime brutal que ele não cometeu. Dentro da prisão, ele descobre que foi tudo armado, e o nome por trás da armadilha é Johan. Agora, o homem pacato dá lugar a alguém movido por vingança, e o que começa como busca por justiça vira um jogo psicológico perigoso, onde ninguém está realmente seguro. Estreia dia 5 de novembro. Este é The Manipulated, drama coreano dos gêneros de ação, suspense, crime e drama. Serão 12 episódios. Classificação 18 anos. Estrelando Ji Chan-wook de O Som da Magia e D.O. de A Hundred Days My Prince. Disponível na Disney Plus com legendas em português. Baek cresceu cercada por violência doméstica e aprendeu cedo que para sobreviver precisava esconder suas emoções e manipular a dos outros. Por fora é a atriz perfeita,
doce, elegante, generosa, mas por dentro existe alguém capaz de qualquer coisa para não perder o que conquistou. Só que o preço da fama vem alto e até o homem em quem ela mais confia pode se tornar sua ruína. Estreia dia 6 de novembro. Este é Dear Ex, drama coreano dos gêneros de suspense, romance, crime e melodrama. 12 episódios, classificação 18 anos. Eu tô com muito medo desse gênero romance no meio dessa maluquice. Espero que eles não romantizem nenhum relacionamento abusivo. Estrelando Kim Yoo-jong de Meu Demônio Favorito, Kim Yeon-dae de Os Lucros do Amor e Kim Do-hoon de O Webtoon de Hoje. Se bem que com um elenco desse é difícil errar, né? Mas como ator bom não faz milagre em roteiro ruim, né, gente? Um pé atrás e um pé na frente, que eu quero muito assistir. Disponível no Viki com legendas em português. E ó, já aproveita e manda esse vídeo para um amigo dorameiro que vive perguntando: tem drama novo esse mês? Ai, tá perdido, coitado. Manda para ele que ele vai conhecer o canal e vai te agradecer depois. Soo trabalha em uma loja de luxo e carrega traumas pesados desde a infância. Sua amiga, Hui-soo, vive um inferno em casa, presa a um marido abusivo e sem saída. Cansada de ver a amiga sofrer, Soo toma uma decisão radical: acabar com o pesadelo de uma vez por todas. Minha filha. As duas então elaboram um plano perigoso para se libertarem, mas o que parecia um ato de coragem logo se transforma em uma teia de segredos, chantagens e sangue. Muito sangue. Desse macho safado. Estreia no dia 7 de novembro. Este é Você Estava Lá. Drama coreano dos gêneros de suspense e mistério, terror psicológico e criminal. 8 episódios, classificação 18 anos. Estrelando Jong So-ni de Parasite The Grey e Yumi de Mr. Plankton. Disponível na Netflix com legendas em português. Inclusive, não sei se você sabe, mas eu já tive a oportunidade de entrevistar a Yumi no lançamento de Mr. Plankton. Esse vídeo tá fixado lá no meu perfil do Instagram, então me segue lá, @manugerino. Um príncipe que perdeu o sorriso, uma comerciante sem memória e um destino completamente fora do controle. Em Rio Sob o Luar, o príncipe Igan vive obcecado por vingança após perder sua amada princesa. Mas tudo muda quando ele encontra Pak Dali, uma vendedora que é a cópia exata da princesa morta. Por um motivo misterioso, os dois trocam de corpo e se veem presos em uma confusão de identidades, segredos e sentimentos que nem o tempo consegue apagar. Estreia dia 7 de novembro. Este é Rio Sob o Luar, drama coreano dos gêneros Saguk, comédia romântica e fantasia. Serão 14 episódios, classificação 15 anos. Estrelando Kang Tae-ho de Uma Advogada Extraordinária e Kim Se-jong de Pretendente Surpresa. Disponível no Viki com legendas em português. 3 mulheres, 41 anos e uma vida inteira para repensar. Cho Na-jong já foi uma estrela da TV e agora tenta voltar ao trabalho enquanto cuida da família. Koo Ji-yeon parece ter a vida perfeita, mas enfrenta o peso de um casamento complicado. E Iri, bem-sucedida no trabalho, ainda sonha com o amor que nunca aconteceu. No Next Life mostra que a vida adulta não vem com manual e que recomeçar aos 40 pode ser tão caótico quanto inspirador. Estreia dia 10 de novembro. Este é No Next Life. Drama coreano dos gêneros de comédia, realismo e drama. Serão 12 episódios, classificação 15 anos. Estrelando Kim Hye-sung de Amanhã, Han Hye-jin de O Advogado de Divórcio e Jin So-yeon de Batalha pela Felicidade. Disponível apenas em fansubs com legendas em português. Um beijo, uma mentira e um escritório inteiro prestes a explodir. Kong Ji-hyuk é o líder exemplar de uma equipe de produtos para bebês. Tudo vai bem até que Ko-darin, uma nova funcionária, o beija do nada. E o problema é que ela supostamente é casada. Só que não, Darin mentiu sobre o estado civil para conseguir o emprego e agora precisa manter o disfarce, enquanto tenta segurar o coração que resolveu se apaixonar de verdade. Ai, Darin! Estreia dia 12 de novembro. Este é Dynamite Kiss,
Drama coreano do gênero de comédia romântica com 14 episódios. Classificação 15 anos. Estrelando Jang Ki-yeon de Agora Terminamos e Anunjin de My Dearest. Vai estar disponível apenas em fansubs com legendas em português. Quando o departamento de engenharia da computação se junta ao departamento de artes, o caos e o romance estão garantidos. Kang Min-hak é o artista mais popular da faculdade, confiante e cheio de charme. Já Koo Yeon-sung é o oposto, uma gênia dos estudos, mas completamente perdida quando o assunto é amor. Só que agora, por causa de uma fusão universitária sem pé nem cabeça, os dois terão que dividir o mesmo espaço e talvez, quem sabe, o mesmo coração. Estreia dia 13 de novembro. Este é The Fourth Love Revolution, drama coreano dos gêneros de comédia romântica e juventude, com 8 episódios. Estrelando Kim Yo-han de A Jogada da Vitória e Won Borum-byeol de Maestra Strings of Truth. Disponível apenas em fansubs com legendas em português. Um grupo de ex-soldados decide usar suas habilidades não para salvar o mundo, mas para proteger o bairro e as famílias. O perigo é real, mas as situações beiram o cômico, com muita ação, mistério e confusão entre vizinhos. A história gira em torno de Choi Kang, um ex-agente das forças especiais que agora trabalha como investidor de seguros, e Kwak Byung-nam, dono de uma loja e ex-membro de uma unidade antiterrorismo, que hoje lidera a associação de moradores com mais seriedade do que qualquer missão militar. Estreia dia 17 de novembro. Este é Heroes Next Door, drama coreano dos gêneros de ação, mistério, comédia e drama. São 10 episódios. Estrelando Yoon Kye-san de A Jogada da Vitória, Jin Song-kyu de Madame Emma, Kim Ji-hyun de Tell Me That You Love Me, Ko Kyung-pir de Gênio dos Desejos e Lee Jong-ha de Em Movimento. Disponível apenas em fansubs com legendas em português. Quando a justiça falha, um simples telefonema é o suficiente para fazer o mal pagar o que deve. Taxi Driver 3 marca o retorno da icônica Táxi Arco-Íris, aquela empresa de táxi que não leva passageiros, e sim vingança. Kim Do-gi volta a assumir o volante, pronto para equilibrar as contas com os criminosos que escaparam da lei. Estreia dia 21 de novembro. Este é Taxi Driver 3, drama coreano dos gêneros de ação, suspense, mistério e criminal, com 16 episódios. Estrelando Lee Jae-hoon de A Caminho do Céu, Kim Wi-sung de W2 Mundos, Pyo Ye-jin de Sonhando com um Maldito Conto de Fadas, Jang Hyuk-jin de A Jogada da Vitória e Bae Yuran de Gostinho de Amor. Disponível apenas em fansubs com legendas em português. Agora, me conta aí nos comentários qual desses dramas de novembro você já quer colocar no topo da sua lista. Tô curiosa pra ver qual vai ser o vício coletivo da Dramalândia esse mês. Se você curtiu o vídeo, se inscreva no canal e deixe a sua curtida, porque isso ajuda muito o YouTube a entregar mais conteúdo para você. E não se esquece, entra lá no nosso grupo do Telegram, t.me/Gerininhos. Assim você recebe todas as notificações das próximas lives e vídeos do canal. Agora aqui do lado, a playlist do Drama Clube de Amor de Mentirinha. As nossas lives comentando os episódios da semana desse drama maravilhoso. Acontecem todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite. Clica na playlist, se coloque em dia e venha participar da próxima live. Um beijo pra vocês e tchau!